Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente. Olá, sou Tatiane Costa e este podcast irá explicar, conversar, debater e te atualizar sobre todas as questões acerca do meio ambiente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olá, ouvintes! Estamos voltando hoje com a nossa terceira temporada. Esse é o nosso primeiro episódio, episódio de estreia. E hoje é quarta-feira, 8 de março, e é comemorado neste dia o Dia Internacional da Mulher, uma data que marca a luta das mulheres pelos seus direitos. E para quem não sabe a origem da data, eu conto brevemente agora. Em 1911, funcionários de uma fábrica em Nova York, nos Estados Unidos, entraram em greve reivindicando melhores condições de trabalho e melhor tratamento no ambiente de trabalho. E o que aconteceu? No dia 25 de março, essa mesma fábrica pegou fogo, que matou 146 pessoas. Destas, 125 eram mulheres. A origem e as causas do incêndio ainda são incertas. Porém, em 1977, a ONU declarou o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher para homenagear as lutas femininas por igualdade, justiça e respeito. E para homenagear nós mulheres e a nossa luta pelos nossos direitos, sem romantizar essa luta, hoje o primeiro episódio da terceira temporada falará sobre os impactos das mudanças climáticas sentidos por nós mulheres no quadro O Clima que Rola Entre Nós. O Clima que Rola Entre Nós, um quadro sobre mudanças climáticas do podcast Ecológica. Uma tempestade provoca deslizamentos e enchentes que destroem uma cidade em uma parte do globo. Um ciclone varre comunidades de pescadores em outra parte. Um incêndio florestal colore o céu de vermelho devido às brasas e o deixa todo esfumaçado. Uma onda severa de frio causa a morte de milhares de pessoas. E outra onda severa, só que de calor, também deixa milhares de mortos. Uma seca devasta safras e faz o preço dos grãos subir. Esses eventos climáticos extremos todos têm algo em comum. Eles atingem homens e mulheres de forma diferente e desproporcional. Em Bangladesh, 9 vezes mais mulheres do que homens morreram quando o ciclone Gorky atingiu o litoral em 1991. Na Austrália, o dobro de mulheres teve que fugir para buscar segurança durante os devastadores incêndios florestais de 2009. No Quênia, as mulheres foram as últimas a receber comida na seca de 2016, seca esta que resultou em mais de 2 milhões de famintos. No Zimbábue, jovens mulheres e crianças entraram na prostituição depois que as secas e as enchentes destruíram suas plantações e seus modos de subsistência. Aproximadamente 80% das pessoas deslocadas pelas mudanças climáticas são mulheres, de acordo com um relatório da Women Finance Climate Action Group. Sendo que, durante a pandemia de Covid-19, no mundo todo, várias mulheres largaram ou tiveram que largar o seu trabalho para cuidar dos filhos e dos idosos da família e de pessoas próximas. Essa prática de cuidar de pessoas próximas é o que é chamado trabalho do cuidado, que, na verdade, é feito em sua maioria por mulheres e consiste na dedicação à sobrevivência, ao bem-estar e à educação de pessoas próximas a essas mulheres, em especial familiares. Nós, mulheres, estamos entre os grupos mais vulneráveis à crise climática, em diferentes aspectos, mas isso não tem a ver propriamente com o gênero, mas sim com a estrutura da nossa sociedade, em que os mais excluídos são mais vulneráveis, ficam mais vulneráveis. Quem é marginalizado pela sociedade devido ao seu gênero está menos apto a se adaptar à crise climática ou a se recuperar de seus efeitos. E esta é uma conclusão de vários cientistas que fizeram uma ampla e vasta pesquisa sobre os impactos da mudança climática e a adaptação a ela, sobre a ótica de gênero. E essa diferença na forma como os efeitos da crise climática é sentida por homens e mulheres e também a diferença na intensidade que esses efeitos são sentidos por homens e mulheres não é devido ao gênero em si, como mencionado agora há pouco, mas sim à estrutura da nossa sociedade, uma vez que as posições de poder
e as posições de tomada de decisão são ocupadas em sua maioria por homens, e estes têm ignorado as advertências de que papéis de gêneros rígidos tornam os seres humanos mais vulneráveis ao tempo extremo, em especial os seres humanos que ficam à margem do processo de tomada de decisão. Os que ocupam a posição de tomada de decisão não levam em consideração essa realidade das mulheres, não priorizam suas demandas e necessidades, e isso nos deixam mais vulneráveis, uma vez que não somos, portanto, representadas pelos tomadores de decisão, e, em geral, temos menos dinheiro e menos oportunidades, e não ocupamos as posições de tomada de decisão, ou quando ocupamos, somos minoria e ainda por cima não somos ouvidas, pois o machismo estrutural nos tira desse espaço, nos tira de fazer parte desse espaço, de pertencer a ele e de participar, de ter voz dentro desse espaço. Ou seja, o machismo estrutural não nos deixa ocupar essas posições de poder e de tomada de decisão. E quando, vamos por assim dizer, nos deixa ocupar esses espaços, não temos voz, pois não somos ouvidas, não somos levadas a sério. Nós estamos lá nas esferas do poder e de tomada de decisão como apenas uma espécie de manequim na vitrine da diversidade, ou seja, só estamos ali naquela posição para mostrar que aquela organização, aquela empresa, instituição, órgão está alinhado com a política de diversidade, pois possui uma equipe onde a diversidade existe, e existe inclusive nas posições de poder e de tomada de decisão, mas isso é pura maquiagem, já que muitas das vezes, em alguns casos, nós mulheres não somos ouvidas. Assim, devido a essa estrutura social que não é só machista e sexista, é também racista, o que faz necessário, portanto, incluir nessa análise o racismo estrutural e ambiental, já que até as leis, as autorizações e concessões acerca do uso da terra são influenciadas por essa estrutura, uma vez que os reflexos e as consequências da cultura escravocrata do Brasil colônia, do período do Brasil colônia, existem ainda na estrutura da sociedade. Logo, o racismo ambiental também deve ser levado em conta na análise de gênero e clima. Afinal, como dito anteriormente aqui, os mais excluídos são mais vulneráveis, se tornam mais vulneráveis. E devido a toda essa estrutura social que exclui essa parcela da população do processo de tomada de decisão e do acesso às condições de adaptação, resiliência e recuperação dos efeitos das mudanças climáticas, essa parcela, por isso, é a que mais sofre, é a que mais se expõe e é a que fica mais exposta a mais riscos, como, por exemplo, o risco de violência sexual, pois durante as fortes e severas secas, mulheres e crianças precisam percorrer longas distâncias para pegar água e atravessam muitas das vezes lugares escuros, o que aumenta, assim, o risco de serem vítimas de violência sexual. Outro problema que as mulheres sofrem com as secas é que a escassez de água dificulta a higiene menstrual. Inclusive, segundo o estudo publicado em 2020 pela revista Frontiers in the Water, em Bangladesh, mais de 2/3 das mulheres que trabalham em fábricas perdem 6 dias de trabalho por mês devido à falta de locais seguros para trocar ou eliminar os absorventes. E o curioso e o irônico nessa história toda é que somos nós, mulheres, quem temos mais consciência socioambiental, de acordo com o levantamento feito pelo Fórum de Mulheres para Economia e Sociedade. 3 em cada 4 mulheres adotam um novo comportamento para preservar o meio ambiente. Nós também poluímos menos. Segundo um relatório do IPCC de abril do ano passado, nós, mulheres, somos responsáveis por menos emissões carbônicas do que os homens, pois tendemos a comer menos carne e a andar menos de automóvel do que eles. Na Alemanha, os homens usam 8% mais energia e na Suécia, 22% a mais. Esse relatório também mostrou que nós priorizamos as questões relacionadas à emergência climática na forma como votamos, trabalhamos, fazemos compras, nos envolvemos em nossas comunidades e na forma como vivemos como um todo. E que nós ainda temos a maior tendência de nos tornarmos ativistas ambientais e menor probabilidade de negar a mudança climática e seus efeitos. Portanto, somos as que menos impactam negativamente o planeta, o meio ambiente, porém, somos as que mais sentimos, mais sofremos com os efeitos da crise climática. Mas, como mudar isso? Bem, precisamos transformar os sistemas que perpetuam essa disparidade, essa desigualdade, de modo que a riqueza e recursos sejam partilhados igualmente, e precisamos também transformar as dinâmicas desequilibradas de poder, garantindo uma representação justa dos gêneros
nas tomadas de decisões e nas posições de poder socioambientais, políticas e econômicas, promovendo, assim, a paridade de gêneros nas esferas de poder e de tomada de decisão. E, para isso, é necessário aumentar o acesso e a participação de nós, mulheres, e de demais minorias, demais excluídos, marginalizados nos processos e nas posições de poder e de tomada de decisão, em todas as suas esferas, em todos os quesitos, ambiental, social, política, econômica, enfim, em todos os quesitos, principalmente nas posições relacionadas às ações de combate, adaptação e resiliência às mudanças climáticas, as ações de recuperação dos efeitos das mudanças climáticas e também em posições de políticas públicas socioambientais que contemplem as questões de gênero e suas interseccionalidades para então promover essa equidade. Sendo que essa transformação já vem acontecendo, a passos lentos é verdade, mas já temos países em que as mulheres possuem protagonismo na luta pelo planeta, pelo meio ambiente. E de acordo com Mina Patak, uma das diretoras científicas do IPCC, abre aspas, países onde as mulheres têm uma voz mais forte, uma voz mais política, impulsionam a ação climática mais rapidamente, fecha aspas. Então, se de um lado fazemos parte do grupo mais afetado pelas mudanças climáticas, do outro somos agentes de transformação, pois a COP27 apontou que a nossa participação é essencial para alcançar a sustentabilidade. E temos muitos exemplos de protagonismo feminino pelo mundo afora. Temos a sueca Greta Thunberg, que é ativista e líder do movimento Fridays for Future. Temos também a sul-africana Ayakta Melithav, que virou ativista ambiental após sua mãe e outras famílias de sua região que trabalhavam com agricultura sofrerem com a seca por anos, e ela também ingressou em 2018 no Projeto 90, uma organização local comprometida com a redução de 90% do carbono até 2030. Temos também a ativista indiana Disha Ravi, que é do movimento dos jovens contra as mudanças climáticas e fundadora do Fridays for Futures India, e uma das responsáveis por desenvolver e divulgar uma campanha de comunicação que incentivou o movimento dos agricultores do seu país. Temos também Jane Fonda, atriz, escritora, ativista, modelo, empresária e autora estadunidense, criadora do grupo Friday para alertar contra a emergência climática. A Amália Fischer, mexicana nicaragüense, que se juntou com as brasileiras Neuza das Dores Pereira, Raquel Silva, Isabel Ferreira e Madalena Guilhom e fundaram o primeiro fundo brasileiro a investir exclusivamente em mulheres e pessoas trans, o Ela Mais. Inha Andersen, economista e ecologista dinamarquesa que lidera a luta contra as mudanças climáticas na ONU como diretora executiva do Programa de Nações Unidas para o Meio Ambiente. Marina Silva, brasileira, professora, historiadora, ativista ambiental e política brasileira, notória por suas defesas em relação às condições de vida dos seringueiros indígenas e por suas denúncias contra o desmatamento. Sônia Guajajara, líder e ativista indígena brasileira do povo Guajajara, reconhecida pela sua influência no movimento pelos direitos indígenas no Brasil e atual ministra dos povos indígenas. Aaron Peltrin, nascida numa reserva indígena no Canadá, e que está com seu direito ao acesso universal e restrito à água comprometido, e seu ativismo ambiental já lhe rendeu uma indicação ao Prêmio Nobel Infantil da Paz. Duda Salabé, professora vegana, ativista ambientalista e deputada federal brasileira, que desenvolve projetos e ações de conscientização ambiental e de defesa dos direitos dos animais, idealizou e preside a ONG Transveste, que oferece cursos educacionais gratuitos a pessoas transgêneros e travestis. Enfim, são muitos exemplos de mulheres assumindo protagonismo na luta e defesa pelo meio ambiente e pela equidade de gênero, para a promoção da justiça climática e ambiental, e que vem inclusive conquistando os espaços antes ocupados por somente homens. Muitas mulheres que vêm conquistando um lugar nas posições de poder e de tomadas de decisão, que vêm tendo voz e sendo ouvidas. No entanto, apesar de serem muitos exemplos, ainda somos minoria nesses espaços. Ainda não há uma paridade. Por isso que hoje, em que é comemorado o Dia Internacional das Mulheres e os muitos avanços e conquistas que obtivemos ao longo dos anos, fiz esse episódio especial para nos homenagear por toda a nossa luta para chegarmos onde chegamos.
Lembrando que não estou aqui romantizando a luta das mulheres pelos seus direitos, uma vez que os direitos de todo ser humano deveriam existir e ser respeitados sem a necessidade de lutar para isso, pois de guerreira mesmo, somente a Xena, ok? Dito isso, fiz esse episódio para homenagear nós mulheres por nossas conquistas, mas também para revelar essa disparidade acerca dos impactos das mudanças climáticas sentidas por nós mulheres e para conscientizar dessa luta. Conscientizar sobre a importância e necessidade de ocuparmos posições de poder e de tomada de decisão e de nos fazer ouvidas para que estejamos aptas a nos adaptar às mudanças climáticas e para que tenhamos condições de nos recuperar de seus efeitos. E também para que seja construída e haja uma verdadeira justiça climática e socioambiental. Afinal, muitas conquistas e muitos avanços foram obtidos ao longo dos anos na nossa luta por equidade e paridade. No entanto, por ainda vivermos em uma sociedade machista, estruturalmente machista, temos muito a conquistar, a avançar e evoluir ainda para atingirmos a meta da paridade e equidade, o que significa, então, que temos muita luta ainda pela frente. Mas sigamos em frente, confiantes, porque juntas somos e podemos mais. Então, parabéns para nós, não somente por hoje, mas por tudo que passamos e enfrentamos, por tudo que conquistamos e por tudo que ainda vamos conquistar. É isso, ouvintes. Chegamos ao final de mais um episódio do seu podcast sobre o meio ambiente, o Ecológica. Eu agradeço a vocês por terem ouvido, espero que tenham gostado e até o próximo programa. Espero vocês lá. Ecológica, seu podcast sobre meio ambiente.